Boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos a esta Casa de Luz. Iniciaremos então com a leitura do livro Vinha de Luz de Chico Xavier. E a mensagem diz: brilhe vossa luz. Meu amigo, no vasto caminho da Terra, cada criatura procura o alimento espiritual que lhe corresponde à posição evolutiva. A abelha suga flor, o abutre reclama despojos, o homem busca emoções. Mas ainda mesmo no terreno das emoções, cada espírito exige tipos especiais. Há sofredores inveterados que outra coisa não demandam além do sofrimento. Pessimistas que se enclausuram em nuvens negras, atendendo a propósito deliberado durante séculos. Suprem a mente de torturas contínuas e não pretendem construir senão a piedade alheia, sob a qual se comprazem. Temos os ironistas e caçadores de gargalhadas que apenas solicitam motivos para o sarcasmo de que se alimentam. Observamos os discutidores que devoram páginas respeitáveis com o único objetivo de recolher contradições para sustentarem polêmicas infindáveis. Reparamos os temperamentos enfermiços que sorvem tóxicos intelectuais em livros menos dignos, com a incompreensível alegria de que traga envenenador licor. Nos variados climas do mundo, há quem se nutra de tristeza, de insulamento, de prazer barato, de revolta, de conflitos, de cálculos, de aflições, de mentiras. O discípulo de Jesus, porém, aquele homem que já se entediou das substâncias deterioradas da experiência transitória, pede a luz da sabedoria a fim de aprender a semear o amor em companhia do Mestre. Se a candeia ilumina queimando o próprio óleo, se a lâmpada resplende consumindo a energia que a usina lhe fornece, ofereçamos a instrumentalidade de nossa vida aos imperativos da perfeição, para que o ensinamento do Senhor revele, por nosso intermédio, aclarando a senda dos nossos semelhantes. O Evangelho é o sol da imortalidade que o Espiritismo reflete, com sabedoria para a atualidade do mundo. Brilhe vossa luz, proclamou o Mestre. Procuremos brilhar, repetimos nós. Emmanuel. Então, nesse momento, convido a todos para a nossa pequena reflexão, para a nossa conexão com a espiritualidade dessa casa, nesta noite. Podemos fechar nossos olhos. Senhor e Mestre Jesus, nosso amigo, estamos nos apresentando diante de vós. Tu que nos conheces desde os mais remotos, das mais remotas eras, e sabes das nossas enormes dificuldades, que temos para estar alguns instantes contigo. Mas o esforço pessoal de cada um de nós em buscar-te, ao longo das diversas existências, hoje, através da doutrina espírita, faz-nos enriquecer e pensar mais em nossos ensinamentos. Ampara-nos nesta noite, através dos nossos benfeitores, nesta noite de estudo, de enriquecimento, através da palestrante que nos faz companhia. Mas também nós te rogamos que, diante de nossas ansiedades, necessidades, possas acalentar o nosso espírito, através da tua mansidão. Abençoe-nos nesta noite, Senhor, e que assim seja.
Então eu convido a Daniele para a explanação dessa noite. Boa noite a todos. Que a paz e o amor de Jesus estejam conosco e permaneça conosco. É uma alegria muito grande estar aqui com cada um de vocês, amigos queridos, para estudarmos. E antes de começar a falar um pouquinho do tema, eu quero agradecer profundamente a oportunidade desta casa, que me permitiu e me permite estudar aqui. Sou estudante da turma de terça-feira. É uma alegria muito grande. Então, meus amigos, o tema é planejamento e processo reencarnatório. O título é comprido, mas todos nós conhecemos isso com certeza. Para poder conversar um pouquinho com vocês, eu me apoiei nessas obras aqui, no Evangelho segundo o Espiritismo, nas palestras de Jorge Alahá, uma das principais é O Porquê da Vida, o livro Ressurreição e Vida de Ivone Pereira, o livro dos Espíritos, Allan Kardec, Evolução em Dois Mundos, Chico Xavier, pelo Espírito de André Luiz, o livro Leis Morais e Saúde, de Sérgio Lopes, um psiquiatra aqui do Rio Grande do Sul, e palestras de Sérgio Felipe de Oliveira, médico e médium, e de Haroldo Dutra Dias. Muito bem. Falar destas coisas para lembrar. O médico e médium Sérgio, que nós citamos anteriormente, ele expôs uma ideia que eu achei muito bonita para partilhar com vocês. Se nós falarmos dessas coisas espirituais, nós lembraremos, nós manejarmos assuntos espirituais, faz com que o nosso espírito busque a recordação. Nós somos espíritos e temos muita responsabilidade nesta existência, que serve sobretudo para evoluirmos um pouco mais. Então, lembrarmos que somos espíritos faz com que possamos ampliar a nossa consciência e nos aproximarmos de Deus. A reencarnação, em rápidas palavras, significa idas e vindas ao mundo espiritual e aos planetas em que possamos passar. Nós vamos ver daqui a pouquinho que não necessariamente as nossas existências se dão todas aqui. E tem como objetivo esta nossa, sobretudo aqui e agora, fazer com que tenhamos um processo de avanço à perfeição, para que possamos retornar à nossa pátria espiritual, mais organizados, espiritual e emocionalmente. Esse é um dos grandes objetivos. Então vamos começar. Uma questão interessante, se vocês já podem ter se perguntado, se e a espiritualidade diz que sim, nós fomos criados. Eu vou propor um exame meditativo bem rápido a cada um de vocês, que possamos buscar na lembrança o momento da nossa criação. Quando eu, espírito, fui criada ou criado por Deus. É difícil lembrar, né? Faz um certo tempo, com certeza. Mas quando a gente para pensar em que momento Deus me criou, surge espontaneamente uma alegria do ser. Sintam, a gente fica feliz, a gente fica grato, porque a existência
nossa se justifica pelas mãos de Deus. E aí, a gente é criado como? Simples e ignorante. Esses dois termos é explicado no Livro dos Espíritos, na questão 115. A questão diz assim: dos espíritos, uma pergunta de Allan Kardec ao Espírito de Verdade. Ele pergunta: dos espíritos, uns teriam sido criados bons e outros maus? E a verdade é dita: Deus criou todos os espíritos simples e ignorantes, isto é, sem saber, sem conhecimento. E ele explica um pouco mais. A cada um deu determinada missão, a fim de esclarecermos e de os fazer chegar progressivamente à perfeição pelo conhecimento da verdade, para aproximá-los de si. Progressivamente nos aproximaremos de Deus. Nesta perfeição é que eles encontrarão a pura e eterna felicidade. Passando pelas provas que Deus lhes impõe, é que os espíritos adquirem aquele conhecimento. E aqui tem duas posturas que nós costumamos adotar. Uns aceitam submissos essas provas e chegam mais depressa à meta que lhes foi assinalada. Outros só a suportam murmurando pela falta em que desse modo incorrem, permanecendo afastados da perfeição e da prometida felicidade. A postura de aceitação e a postura de revolta determina a velocidade com que nós iremos caminhar em direção à perfeição, aonde está o Criador. Muito bem. E uma das dúvidas é que se somos criados simples e ignorantes, será que nós também temos a fase espiritual, a fase da infância espiritual, da adolescência espiritual, assim como o corpo humano, infância, adolescência, vida adulta? E Allan Kardec, em comentário, também a questão 191 do Livro dos Espíritos, explica que sim, os espíritos nascem simples e ignorantes, passam por uma fase de infância e depois evoluem, e a perfeição seria equivalente à fase adulta no corpo humano, tá? Com a diferença, naturalmente, da vida neste corpo. O espírito não perece, o espírito é eterno, né? Então, na parte final da frase, que nós vamos só colocar, diz que o espírito não há declínio nem decrepitude, como na vida corporal, que a sua vida que teve começo não terá fim. E aqui um pequeno detalhe: nós somos eternos, somos espíritos eternos. Ele coloca: imenso tempo é necessário, do ponto de vista do Espírito de Verdade que está orientando Kardec, para passar da infância espírita ao completo desenvolvimento. São necessárias muitas reencarnações para que o espírito passe de uma fase a outra. Que ele coloca do nosso ponto de vista, mas é um fato. Bom, vamos construindo o conhecimento do planejamento, que é o tema central, mas nós estamos construindo. Vimos que nós fomos, todos nós, criados simples e ignorantes, temos fases dessa evolução do nosso espírito, e tem duas perguntas bem objetivas que são colocadas no tema do planejamento. A primeira: será que um espírito ocupa um corpo sem planejamento ou com planejamento? E isso, o primeiro ponto da nossa resposta, está na questão 334. Eu utilizei bastante o Livro dos Espíritos porque tem vários capítulos sobre o tema, tá? E a pergunta é assim: há predestinação na união da alma com tal ou tal corpo, ou só na última hora é feita a escolha
do corpo que ela tomará. Última hora para escolher que espírito vai ocupar o corpo? Não, os espíritos esclarecem. Olha que pontual. O espírito é sempre, de antemão, designado. Tendo escolhido a prova a que queira submeter-se, pede para encarnar. Ora, Deus que tudo sabe e vê, já antecipadamente sabia e vira que tal espírito se uniria a tal corpo. Não há, então, forma de ser feita na última hora uma escolha de qual espírito vai ocupar determinado corpo. A espiritualidade planeja a ocupação do corpo por tal espírito determinado. E uma outra questão, também que vai compondo o nosso entendimento, é se quando nós estivermos encarnando, nós estaremos sozinhos ou com os nossos companheiros espirituais. E a resposta é assim: depende da esfera que pertença, depende de onde está vindo esse espírito para encarnar. Se o espírito já está em um local em que reina a afeição, os espíritos que lhe querem o acompanham até o último momento, animam e mesmo lhe seguem muitas vezes os passos pela vida afora. Então estaremos acompanhados de espíritos amigos no momento da encarnação, a depender, entre outras palavras, do estado da onde nós estamos enquanto espírito. Nós vamos ver que já em passagens bíblicas há referências do processo de hereditário, digamos assim, para a encarnação do ser. Na pergunta anterior, a questão era: será que vem alguém comigo enquanto amigo espírito, familiar, me acompanhar no processo de encarnação? A espiritualidade disse que depende inclusive do merecimento. Quando Jesus fala, em São Mateus está escrito desta forma, um questionamento de quem era a sua mãe, quem eram seus irmãos, quem era a sua mãe, há uma referência da sua parentela corporal e da sua parentela espiritual, que é um conceito que nós vamos formar também aqui. Quando Jesus diz: quem é minha mãe e quem são meus irmãos, uma passagem bíblica, e olhando aqueles que estavam sentados ao seu redor, eis, disse, minha mãe e meus irmãos, porque todo aquele que faz a vontade de Deus, este é o meu irmão, esta é a minha irmã, minha mãe. Bom, nós estamos então avançando no conceito de parentela corporal, de parentela espiritual. Nós temos a questão da hereditariedade, onde, neste livro Evolução em Dois Mundos, André esclarece que hereditariedade e afinidade no plano físico e no plano extrafísico são leis inelutáveis. O que significa isso? Que nós iremos reencarnar próximos dos nossos. Nós iremos reencarnar no meio social em que tenhamos alguma forma de ligação, de história, de passado. Quando diz assim, a partir do segundo parágrafo, ligado inevitavelmente aos princípios de sequência, é compelido a renascer na terra ou a viver além da morte, com raras exceções, entre os seus próprios semelhantes, porquanto a hereditariedade e afinidade no plano físico e no plano extrafísico, respectivamente, são leis inelutáveis. Meus queridos, vamos lá. Já vimos então que fomos criados simples e ignorantes, fomos avançando nas fases do espírito. A reencarnação, ela é planejada, ou seja, ocupar-se-á um corpo conforme a necessidade do espírito.
ou pelo princípio de afinidade, nós iremos reencarnar no meio de nossos semelhantes, daqueles que já temos alguma história, algum passado. E vamos então avançar para buscar na doutrina espírita como se organiza um planejamento reencarnatório. Nós temos forças organizadoras da vida humana e da vida espiritual. E toda essa descrição de quem seriam os organizadores dessa vinda nossa para este planeta, ela é descrita sobretudo no livro Missionários da Luz, onde André Luiz, digamos assim, estagiou por 7 dias, na verdade, em um local chamado Instituição Responsável pelas Reencarnações. Bom, primeira coisa, quem são os espíritos organizadores do nosso planejamento reencarnatório? São espíritos extremamente inteligentes, mas de nada adiantaria toda a inteligência deles se eles não fossem igualmente, moralmente desenvolvidos. André Luiz relata que há necessidade desse espírito que faz esse planejamento reencarnatório amar incondicionalmente a humanidade. Esses espíritos estão em colônias espirituais, que não são todas as colônias espirituais que possuem esse tipo de instituição de análise de reencarnações, mas algumas são especializadas, e nestas, estes espíritos muito inteligentes e muito desenvolvidos moralmente é que são os responsáveis pela organização da vinda desse espírito ao planeta. Eles são especializados em conhecimentos biológicos da existência terrena, conhecem profundamente o corpo humano, o funcionamento do corpo humano. Há um termo que eu achei bastante interessante, que são conhecedores da genética sideral, né? E uma coisa também que chama muito a atenção, são especializados em análises de probabilidades. Essa palavra cálculo de probabilidades, ela aparece no livro Vinha de Luz, que foi o livro que nós tivemos a mensagem inicial de Chico Xavier, e tem a frase é a seguinte: cada homem possui com a existência uma série de estações e uma relação de dias estruturada em precioso cálculo de probabilidades. Estes espíritos muito evoluídos que fazem o nosso planejamento reencarnatório, além do conhecimento do corpo humano, além do conhecimento da vida espiritual, eles manejam uma série de probabilidades para a nossa encarnação. O exemplo foi citado por Haroldo Dutra Dias numa palestra e eu achei muito interessante. Se é definido que uma menina deve casar com o João porque está na mesma sociedade dele, mas o projeto reencarnatório do João é desviado por ele, por qualquer situação, lembramos sempre, muito embora tenhamos um planejamento, na outra ponta nós temos o livre-arbítrio, muito respeitado pela espiritualidade. O planejamento, ele é definido como pontos essenciais da existência do ser. Casamento, profissão, estas coisas, corpo, formato do corpo, nestas ocorre o planejamento. Em contrapartida, a espiritualidade mantém o livre-arbítrio do ser. Considerando o livre-arbítrio, a espiritualidade definindo que uma menina ia casar com João e o projeto do João foi alterado por ele, pelo seu livre-arbítrio, há outros 3, 4, 5 casamentos previstos para esta menina, porque é feita uma série de probabilidades. Eu também
possui essa dúvida, será que o meu planejamento ele é estanque e ele é impossível de ser alterado? Será que nós vamos surpreender a espiritualidade? Se era para ir pela direita e a gente pulou à esquerda? Não surpreende, porque a espiritualidade planejadora da nossa existência definiu o ponto A, o último ponto a ser alcançado e vários pontos que podem ocorrer no meio do caminho. Muito bem. E o planejamento agora, específico de cada ser? Nós temos algumas definições básicas. A primeira, o planejamento pode ser feito com a participação do reencarnante, assim como pode ser feito sem a participação do reencarnante, certo? Outra coisa, o planejamento pode seguir um molde padronizado, como pode seguir um molde customizado. Esses 4 pontos é bem importante a gente entender, porque vai fazer diferença na definição dos tipos de espíritos que nós vamos ter aqui que estão reencarnando. Com a participação do reencarnante, sem a participação do reencarnante. Num projeto especial, customizado, feito para determinado espírito, e num projeto que segue um modelo mais padronizado. Tá? Bom, toda essa definição aqui, Jorge Elahai ensina. Afinal de contas, o que define o tipo de planejamento? A matéria-prima. A matéria-prima é o espírito. A depender dos atributos que o espírito apresente, vamos ter as definições de planejamento reencarnatório. Um espírito menos evoluído e um espírito mais evoluído faz toda a diferença na hora de planejar o seu reingresso na esfera terrestre. Vamos lá. Então temos espíritos, 6 tipos: espíritos iniciantes, singelos, comprometidos. Teremos espíritos em reencarnação compulsória, em processo de reeducação, e espíritos servos fiéis. Tá? Os iniciantes quem são? São os espíritos ainda sem carga expiatória, já vêm com algumas experiências provacionais e são espíritos saídos da infância espiritual. Nós vamos ver em citações seguintes que costumeiramente pela doutrina, os espíritos que estão ainda na fase da infância não viriam para a Terra. Eles viriam um pouquinho depois da saída da infância espiritual. Tá? Aqui, o planejamento reencarnatório, ele não é feito individual, ele é padronizado e se planeja o grupo que virá. Virão um grupo de espíritos iniciantes. Tá? A questão 190 fala sobre isso também. Olha o que ela diz. Kardec pergunta: qual o estado da alma na sua primeira reencarnação? Porque haverá uma primeira. E a resposta é: o da infância na vida corporal. A inteligência, então, apenas desabrocha. A alma se ensaia para a vida. Então, saído da infância espiritual, vem para a primeira encarnação. O planejamento é feito pelo grupo, ao grupo todo social que virá. Então não há definição de quem casa com quem, de quem é filho de quem, ainda não há. Espíritos mais singelos também não têm planejamento de longo prazo. E aqui nós temos a explicação de que o casal ele não tem um planejamento específico de qual filho irá receber. Esse planejamento é feito depois dos pais já estarem encarnados. Não há uma definição prévia de todo o período de existência deste ser. Não é um espírito iniciante, é um pouco mais que iniciante, mas aqui já começa a ter algumas cargas expiatórias. E aqui também cabe mais um esclarecimento que está na questão 114. Os espíritos são bons ou maus por natureza, ou são eles mesmos que se melhoram?
e a espiritualidade esclarece. São os próprios espíritos que se melhoram e, melhorando-se, passam de uma ordem inferior para uma mais elevada. Então, são espíritos um pouco mais que os que estão na primeira encarnação, mas ainda com poucas cargas expiatórias. E eles vão se melhorando, nós todos vamos nos melhorando, né? Aí nós temos os espíritos comprometidos. Aqui o planejamento reencarnatório é diferente. Aqui são espíritos que já vêm com cargas, um passivo grande, já tem laços familiares complicados, já tem desajustes, já tem inimigos do passado, já tem sequelas orgânicas, já tem dificuldades. São espíritos que já tiveram um número maior de reencarnações, erraram muito e não têm necessariamente condições de planejar junto com a espiritualidade o seu retorno. O espírito, ele precisa e ele pede para retornar, ele pede a correção, mas ele vai voltar na existência com algumas sequelas físicas e espirituais. E o exemplo que é dado, que é muito interessante para a compreensão de como que retorna esse espírito bastante comprometido, é ensinado por numa das palestras que eu citei no preâmbulo, de que é como se fosse uma forma de bolo. Se você tem uma forma de bolo redonda, o bolo sai redondo, não tem como sair quadrado, né? Se essa forma de bolo cai e amassa, o bolo sai com aquele amassadinho. Os espíritos comprometidos possuem muitos compromissos no seu perispírito. E estes, digamos assim, desequilíbrios no seu perispírito haverá um reflexo no corpo. Por isso, eles possuem muitas sequelas orgânicas, muitas sequelas espirituais. E isso está escrito aonde? Isso está escrito no livro Evolução em Dois Mundos. Esse vale a pena ler, ele é um pouquinho compridinho, mas ele é muito importante para o nosso entendimento desta noite. Entretanto, reencarnações se processam, muita vez, sem qualquer consulta aos que necessitam segregação em certas lutas no plano físico. Ou seja, o espírito reencarnante não é consultado das condições em que ele retornará. Em que a espiritualidade utilizou o termo segregação em certas lutas, porque será uma existência de lutas no plano físico. Providências essas comparáveis às que assumimos no mundo com enfermos e criminosos. O que eles querem dizer aqui? Os enfermos necessitam do hospital, os criminosos necessitam da penitenciária. Eles acabam sendo segregados nesses ambientes porque necessitam deste ambiente. E este é a situação do espírito comprometido. Ele acaba sendo segregado num corpo com sequelas. Vamos continuar aqui. Que pela própria condição ou conduta perderam temporariamente a faculdade de resolver quanto à sorte que lhes convém no espaço de tempo em que se lhes perdura a enfermidade ou em que se mantenham sob as determinações da justiça. Aí continua. São os problemas especiais em que a individualidade renasce de cérebro parcialmente inibido ou padecendo mutilações congênitas ao lado daqueles que lhe devem abnegação e carinho. Incapazes de eleger o caminho do reajuste pelo estado de loucura do sofrimento que evidenciam, semelhantes enfermos são decididamente internados na cela física como doentes isolados sob assistência precisa. A
reencarnação para os espíritos comprometidos é uma oportunidade divina de resgate. Nós lemos ali que eles estarão ao lado de pessoas abnegadas que vão com carinho ajudá-los na passagem desta luta da existência. Nós temos ainda as reencarnações compulsórias. Neste tipo de reencarnação, não tem nenhuma participação do reencarnante, porque ele não tem condições de planejar e organizar a sua vida a tal seu grau de comprometimento com a lei da causa e efeito. Nas obras lidas nós encontramos que são espíritos que muitas vezes vêm adormecidos na reencarnação. Eles não sabem que estão reencarnando, mas eles necessitam muito dessa oportunidade. E o exemplo é trazido por Ivone Pereira do Amaral, que trata dos suicidas, onde é retardada a marcha do processo que deveria ser cumprido, né? Mas a triste realidade interrompeu, eles acabam retornando à existência corpórea. Não existe sempre nunca, né? O exemplo da Ivone relata que haveria esta reencarnação compulsória com um espírito adormecido, porque essa nova oportunidade de resgate, ela precisa acontecer, onde é reconstruída a história deste ser a partir da fratura sofrida. E aí o espírito em processo de reeducação. São espíritos que possuem equívocos do passado, mas também têm muitas virtudes, muitas conquistas. Em geral, muitos de nós poderíamos nos colocar nesta categoria como espíritos em processo de reeducação. Muitas falhas, há muito resgate a ser realizado, mas como também tivemos muitas virtudes em existências passadas, a espiritualidade planeja conosco o retorno, mas com muita justiça e com misericórdia, na grande parte das vezes, os problemas que o perispírito possui nesta realidade, eles são suspensos, digamos assim, pelo planejamento reencarnatório, pelos espíritos superiores, para que o ser consiga cumprir um papel coletivo, mesmo tendo muito a resgatar. A doutrina diz que a matriz, ela é muito doente, mas é como se a espiritualidade, no momento do encarne, ela protegesse o embrião, para que toda aquela carga do perispírito não comprometesse um corpo saudável, para que aquele ser possa cumprir um bom papel na sociedade, possa cumprir um bom papel dentro da família, possa cumprir um papel coletivo, vindo numa quinta-feira da palestra, quando não deveria, mas é feito esse resgate através dessa tarefa. Então, espírito doente, em processo de resgate, muito para resgatar, mas como sabe fazer alguma coisa em prol do coletivo, ele vem e trabalha muitos anos em prol do coletivo. Interessante que a espiritualidade faz um alerta, ele diz assim, sublime expiação de trabalhadores. A doença eclodiria se não andasse dentro da linha. E ele cita o caso de um médico que ele possui um problema cardiológico muito sério. O seu perispírito está muito comprometido nesta região. Mas como ele já possuía um grau de inteligência e conhecimento bastante desenvolvido, a espiritualidade visualiza que ele pode ser muito útil aqui no orbe. E ele faz com que o corpo deste ser não venha com problemas nessa esfera. Mas, na medida em que esse espírito, em que este ser reencarnado se afasta de Deus, se afasta do serviço no bem, se afasta da evolução, ele passa a apresentar os problemas. Porque essa espécie de uma proteção divina, ela existe enquanto o ser tem compromissos com o coletivo, com Deus, com o bem, com o seu aperfeiçoamento.
Na medida em que ele se afasta desse compromisso, o perispírito passa a exercer uma influência no corpo e ele pode então vir a desenvolver a doença que lá no seu perispírito ela existe. O último são os servos fiéis. Esse é muito interessante. São espíritos chamados de servidores de Cristo. Eles decidem como e quando querem vir. São almas sublimadas que decidem vir à Terra missionários para a tarefa maravilhosa. Aqui aparece um termo que é o completista. Os espíritos, quando eles conseguem completar todo o planejamento reencarnatório, eles são assim definidos como o termo completista. Ele é um completista, é muito raro ser um completista, segundo André Luiz no livro Missionários, porque de fato é muito difícil termos sucesso, digamos assim, do projeto integral, em todos os termos, né? Uma profissão bem desenvolvida, uma tarefa em casa bem desenvolvida, é muito difícil. Mas quando nós, um dia todos nós chegaremos lá, completarmos todas as reencarnações, esse é o termo que se dá. E estes espíritos completistas, então, digamos assim, são os servidores de Cristo. Temos como exemplo a irmã Dulce e Chico Xavier. Eles retornam porque eles desejam para desenvolver aqui uma missão. Estes espíritos escolhem o corpo que irão ocupar. E é interessante porque tanto a irmã Dulce como o Chico Xavier escolheram corpos com algum problema no seu desenvolvimento. Interpreta-se que foi assim, não por acaso. Eles escolheram ter sequelas no corpo para demonstrar, para ser exemplo vivo de que mesmo neste estado é possível vencer o mundo, né? É possível. Toda essa questão ela está na pergunta 168, onde diz: é limitado o número das existências corporais ou o espírito reencarna perpetuamente? A cada nova existência, o espírito dá um passo para adiante na senda do progresso. Desde que se ache limpo de todas as impurezas, não tem mais necessidade das provas da vida corporal. O espírito continua a progredir. Lembra daquela questão anterior que nós tínhamos no progresso para a perfeição? O espírito eterno está no progresso para a perfeição, mas a existência corpórea é limitada. Há um ponto em que, estando ache limpo de todas as impurezas, o espírito não tem mais a necessidade de reencarnar. Reencarna quando é de sua escolha, porque tem uma missão a ser realizada. Nós temos um estudo de caso que é bastante interessante, está nesse livro também, Missionários da Luz, onde Segismundo tinha um planejamento reencarnatório padronizado. No entanto, ocorreram alguns problemas nesse processo reencarnatório, que houve a necessidade de intervenção da espiritualidade e ela passou a ser uma reencarnação customizada, digamos assim, uma reencarnação especial. Eu trago só esse caso, vou falar rapidamente dele, por conta de que é diferente planejamento, termo de processo. Planejar é o roteiro da viagem. Processo de reencarnação é o embarque no corpo da mãe. Então são coisas muito diferentes no mundo espiritual. Quando os espíritos superiores estão planejando uma reencarnação, eles estão organizando todas as etapas principais do ser com o corpo que ele precisa, não, né, que necessita, não que escolhe, muitas vezes não se escolhe. Há muitos casos relatados nesse livro, Missionários da Luz, onde a prova da beleza é afastada por muitos espíritos, porque é uma prova muito difícil de passar.
E isso tudo faz parte do planejamento. Antes é o roteiro de como virão, né? Processo é quando há necessidade há etapa do acoplamento do espírito no corpo da mãe. É todo um processo. E a quem se interessar, nesse livro Missionários da Luz, é muito bem descrito o processo de reencarnação de Segismundo. Ele necessitava reencarnar porque ele havia assassinado um outro ser e ele teria que vir como filho desse ser. Os pais, no mundo espiritual, aceitaram recebê-lo como filho. Então, no planejamento dos pais, já havia o planejamento deste segundo filho. No entanto, ao reencarnar, o pai, no momento da aproximação do espírito de Segismundo na família, ele, de forma vibracional, ele afastava o Segismundo. Chico Xavier relata que à noite, no desdobramento, o pai via Segismundo e o repelia, impedindo que ocorresse a aproximação desse espírito na mãe para recebê-lo como filho. Então, o planejamento de Segismundo ele era padronizado. Havia necessidade de reencarnar em tal família, em tal situação. Como o pai, quando encarnado, muito embora tenha assumido compromisso no mundo espiritual, aqui rejeitou, a espiritualidade fez uma intervenção e ali relata 21 dias depois da gravidez, eles acompanharam o acoplamento desse espírito no corpo da mãe para que fosse possível o nascimento dele. Então, olha que interessante, o planejamento de 3 seres, um resgate precioso, porque o amor precisa surgir num relacionamento com uma carga expiatória tão grande, a espiritualidade ensina desta forma, e que, muito embora o planejamento fosse houve a necessidade de uma intervenção para que de fato pudesse ocorrer o resgate do Segismundo, né? Muito bem, nos encaminhando ao fim, esse slide era apenas para demonstrar o que é esse processo de encarnação que ocorre todo com a participação determinante do perispírito, a organização celular. Aquele amassadinho da forma que nós citamos antes, que vai determinar que a massa do bolo vem amassado, ele é todo feito no campo celular pelo perispírito, pela imantação do perispírito do ser reencarnante no embrião. Por isso que no caso de Segismundo, a espiritualidade ficou 21 dias junto para acompanhar o desenvolvimento celular do zigoto até a questão no embrião. Tá? Como está passando um pouquinho, a hora já está adiantada, tem muitas formas de terminar quando a gente fala de planejamento reencarnatório, muitas. Com palavras de muita esperança, de que essa é uma oportunidade única de nós, de fato, nos encantarmos com a necessidade de evoluirmos, né? Mas enquanto eu estudava para falar aqui, me vinha um sentimento de gratidão muito forte pelos meus pais, porque eu passei a perceber que eles tiveram o planejamento deles e eu estava lá no meio envolvida, né? Então, tiveram que dizer sim, né? Tiveram que dizer sim. E é uma gratidão imensa alguém te receber, né? Te dar a oportunidade da vida. Então, eu lembrei dessa passagem que fala sobre honrar pai e mãe. Lembrem, eu me emocionei, agora peço desculpas. Mas, se nós lembrarmos na passagem bíblica, amar, Jesus disse para os inimigos, né? Honrar pai e mãe. Por quê? Né? Tem uma importância. Honrar quer dizer respeitar, e respeitar muito mais quando a gente entende que é um processo de séculos, de milênios, quando a pessoa vem e diz, não, pode vir como minha filha que de novo eu vou tentar te resgatar, né? E é assim, olha que lindo. Então, essa piedade filial, ela faz muito mais sentido nesse momento, quando a gente entende o porquê está aqui
E só estamos aqui porque tivemos aquele pai e aquela mãe que fizeram o que puderam, né? Ou muito mais, né? Muito bem, então. Eu só queria terminar com essa frase, que ela diz assim, ó: nenhum de nós será tão pobre que não possa favorecer o próximo com algo que possua para distribuir. O pão, o lume, o agasalho, o bom conselho, a advertência solidária, a assistência moral no infortúnio, o ensinamento no bem, a lição ao ignorante, a visita ao enfermo, o consolo ao encarcerado, a esperança ao triste, o trabalho ao necessitado de ganhar o próprio sustento honrosamente, a proteção ao órfão, o seu próprio coração de amigo e irmão em Cristo, uma prece, a prece, rogando aos céus bênçãos que aclarem os caminhos dos peregrinos da vida, o perdão àqueles que nos ferem e nos querem mal. Se nós não temos nada para dar, pelo menos uma prece a gente consegue fazer para alguém, né? Muito obrigada. Então, agradecemos a Daniela, principalmente por essa explanação, esses ensinamentos muito importantes. E nos dirigimos, nos encaminhamos agora para o final, onde faremos a prece final e o passe. Para tanto, nós diminuiremos a intensidade da luz e eu convido os trabalhadores da casa para que se posicionem. Podemos nos concentrar, fechar os nossos olhos, nos conectar à espiritualidade que nesse momento aqui se encontra, com todo amor e carinho. Querido Pai Celestial, Criador de todas as coisas, aquele que permeia cada partícula do universo, nos aproximamos de Ti nesse momento, com os corações humildes, buscando a Tua luz e o Teu amor. Sabemos que muitas vezes em nossa caminhada terrena nos sentimos perdidos, angustiados e por vezes até desesperados. Mas reconhecemos também que em cada desafio há uma oportunidade de crescimento e aprendizado. Assim, nesse instante, elevamos nossos pensamentos, nossas emoções e nossas intenções ao plano superior, buscando compreensão, serenidade e fortaleza. Somos seres em evolução e a cada dia que nasce temos a chance de ser melhores, de escolher o bem, a caridade e a compaixão. Que possamos, através desta oração, reconectar-nos com a nossa verdadeira essência, aquela que é eterna e imortal. Precisamos de momentos como esse, onde silenciamos nossa mente e nos conectamos com aquilo que realmente importa. A reflexão, este ato profundo de introspecção, nos permite sintonizarmos com espíritos superiores e com a fonte maior, o Criador. Que esta parte da nossa oração seja um convite para que todos os dias dedicamos um momento a esta reflexão, ao silêncio e ao diálogo com o nosso íntimo. Queridos Espíritos de Luz, pedimos que nos inspirem e guiem na prática da caridade sincera.
que possamos enxergar além das aparências e ver a centelha divina de cada ser humano. Que nossas mãos se estendam para ajudar, que nossos ouvidos estejam atentos às necessidades alheias e que nossos corações estejam sempre abertos para acolher e amar. Que assim seja. Uma boa noite a todos e desejamos um bom retorno para nossas casas.